Bom, vamos agora para a terceira forma de expressar uma concentração de uma solução. Porcentagem em massa. Bom, qual que é a fórmula da porcentagem em massa? Eu vou usar o símbolo tal, que é uma letra grega, tá? Foi bastante usado no passado para simbolizar título, que era um tipo de concentração, vou te mostrar, que multiplicado por 100% ela vira porcentagem. Vamos lá. Título, ou melhor, porcentagem massa, a gente vai colocar assim, ó, esse símbolo desse T, com símbolo de porcento, e vou colocar um Mzinho, para simbolizar que é em massa. Por quê? Porque existe porcentagem em volume. Então eu vou usar o mesmo símbolo, só que no lugar do M eu ponho o Vzinho. Igual. Isso aqui vai ser a massa do soluto, tá? Dividido pela massa da solução. Se ficar desse jeito, massa de soluto dividido por massa de solução, você tem o famoso título em massa, que é uma concentração que foi muito usada lá no passado, que pode ser que ainda apareça para você. Mas eu não vou dar muito foco, só estou te avisando que quando você divide massa absoluta sobre massa de solução, você tem o título. E a porcentagem é só multiplicar isso aqui por 100. Então, nós vamos sempre multiplicar por 100%, tá? Então, essa aqui é a fórmula da porcentagem em massa, tá? Então, basicamente, ok, eu usei isso aqui como símbolo, mas pode usar qualquer outra coisa, não precisa nem preocupar. Pode até chamar isso aqui de X, Y, A, B, C, o que você quiser, tá? Mas eu uso isso porque esse é o símbolo antigo dessa concentração, porcentagem, porque ela vai ser em porcentagem, e massa, tá? Eu que uso isso, tá? Mas isso aqui é uma incógnita só. Então, porcentagem massa, como é que é? Massa do soluto dividido por massa da solução vezes 100%, tá? Bom, se você não multiplicasse por 100%, que é o antigo título em massa, o resultado dessa concentração sempre era um número entre 0 e 1. Tá? Então, o título em massa ele ficava em 0,1, 0,2, 0,6, 0,133, mas entre 0 e 1. Como nós vamos usar a porcentagem em massa, que é isso aí multiplicado por 100%, esse resultado aqui, ele sempre ele vai estar entre 0 e 100%, tá? Então nós vamos ter assim uma solução 5%, solução 10%, solução 90%. Então, se fosse uma solução 100%, seria uma solução que só teria, na verdade, uma substância, né? No caso seria o soluto. O soluto era a substância pura. Tá? Então por isso que é entre 0 e 100. Nunca 0, nunca 100. Porque se for 0%, você não tem o soluto. Se for 100%, você só tem o soluto. E aí, quando você não tem o soluto, só tem o solvente, não é mistura. Se você só tem o soluto e não tem o solvente, não é mistura, é uma substância pura, tá? Por isso tem entre 0 e 100. 0,1 já pode e 99,9 também já pode, tá? Tranquilo? Pegou a mão. Entendeu? Beleza. Vamos partir agora para os exemplos. Pronto. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu peguei 10 gramas de NaOH, fui lá medir numa balança, transferi isso para dentro de um becker. Eu fui lá e peguei uma proveta ou uma pipeta, vai ser difícil uma pipeta, mas tem. Fui lá, peguei 90 gramas de água e coloquei, tá? A água, como densidade é 1, é muito comum às vezes a pessoa até medir a massa da água. Vai lá e coloca um becker dentro da balança analítica, para ela e joga a água dentro do becker até dar 90 gramas, porque 90 gramas é exatamente 90 ml de água. Para a água, densidade é unitária. Bom, enfim, né? Eu juntei 10 gramas de NaOH com 90 gramas de água. Qual é a porcentagem em massa desse soluto? Qual é a concentração dessa solução em porcentagem em massa? Pronto, como é que a gente vai fazer? A porcentagem em massa se calcula como a massa do meu soluto, M1. Eu tenho aqui, ó, esse aqui é o meu M1, que é a massa do meu soluto, dividido pela massa da minha solução. Eu tenho a massa da minha solução? Tenho, 90 gramas. 90 gramas é a massa da minha solução? Não. 90 gramas seria a massa do meu solvente, seria o M2, tá? Então, qual é a massa da minha solução? Solução não é soluto mais solvente. Então, a massa da solução, o M, sem número 1, sem número 2, quanto é? M, massa da solução, é M1 mais M2, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, como que vai ser isso aqui, ó? Isso aqui vezes 100%, perdão. Deixa eu colocar aqui. Vezes 100%. O pincel está soltando muita tinta. Vamos lá. Então, como que vai ficar aqui, ó? Porcentagem massa vai ser massa do meu soluto, 10 gramas. Tá aqui, ó, 10 gramas. Dividido massa da solução.
é a massa do meu soluto mais a massa do solvente. 10 com 90 dá 100 gramas. Então, eu tenho 100 gramas de solução. Isso tudo vezes 100%. Tá? Quanto que vai dar isso? Vamos fazer a divisão. Primeiro, olha só. Grama dividido por grama. Uma elimina a outra. Não vai ter unidade. 10 dividido por 100. Eu corto esse 0 com esse 0. Fica 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 é 0,1. 0,1 vezes 100 vai ficar 0,1 vezes 10 vira 1. Vezes 10 de novo vira 10. Então 0,1 vezes 100 vai dar 10. 10%. Essa é a concentração. Então essa solução tem uma concentração 10% em massa. A gente até coloca assim, ó, 10% M/M. Por quê? O soluto em massa e solução em massa, tá? Então 10% em massa, tá? Escrito assim por extenso, 10% em massa. Essa é a minha concentração dessa solução, 10% em massa, tá? Tranquilo? Agora vamos para mais um exemplo. Se liga aí. Bom, vamos olhar esse exemplo aqui. O exemplo dá um pouquinho mais de trabalho. Eu tenho aqui um balão volumétrico, onde eu coloquei 10 gramas de um sal, chama-se nitrato de chumbo. Então eu coloquei esse sal lá dentro do balão e completei até o menisco dele, que é aquela marquinha ali. O líquido vai ter que chegar ali. 250 ml de solução. Qual é a concentração dessa solução em porcentagem em massa? Então, como que eu sei a concentração em massa? O que eu vou precisar? Eu vou precisar da massa do meu soluto. Eu tenho 10 gramas de Na, 10 gramas de PbNO32, que é o nitrato de chumbo. Isso aqui é meu M1, tá? Eu tenho meu M1. E o meu M, que é a massa da solução eu tenho, ele me deu 250 ml. Isso aqui é massa da solução? Volume da solução. Então eu não tenho a massa da solução. Como que eu faço? Só que aí, quando acontecer esse tipo de caso, o enunciado tem que te dar densidade, ou seja, tem que te fornecer meios de você transformar volume para grama, ou seja, volume para massa, ml para grama, você vai precisar da densidade da solução. Então, 250 ml da solução equivale a quanto em gramas? Aí te forneceu a densidade. A densidade dessa mistura é 2 gramas por ml, ou seja, 2 gramas é a massa de um único ml. Então a gente vai escrever isso como uma regra de 3, porque eu não tenho a massa. Então vai lá, 2 gramas da solução equivale a 1 ml. É isso que quer dizer, 2 gramas por ml. Pronto, eu tenho 250 ml, ml debaixo de ml. Quanto de gramas isso equivale? X. Fez a multiplicação aqui, vai dar 500 gramas. Ou seja, o que significa? Significa que 250 ml da solução equivale a 500 gramas. Tá? Como que eu sei disso? Por causa da densidade. Ele tem que me fornecer, você não tem que decorar. Tá? Porque cada situação a densidade é uma. Não dá pra gente ter tudo isso na cabeça. Pronto. Agora eu tenho a massa do meu soluto e a massa da minha solução. Então como que vai ficar aqui? Ó? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Ó. Porcentagem em massa vai ser massa do soluto, 10 gramas. Massa da minha solução, 500 gramas. Isso tudo vezes 100%. Vou fazer assim, é mais fácil. Corta esses dois zeros, corta esses dois zeros. Posso? Pode. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 1, 2. 2%. Pronto, descobri. A concentração da minha solução em porcentagem de massa é 2%. É uma solução 2%. Na verdade, a etiqueta tinha vinha escrita assim, ó. Solução aquosa de nitrato de chumbo, 2% em massa. Tá certo? Tá aí, então, porcentagem em massa. Tranquilo? Deixa eu só fazer um pequeno comentário para vocês. Se liga. Bom, olha só. Às vezes a gente fica muito preso a fórmulas. Em concentração, cada concentração tem sua fórmula, mas a gente não precisa ficar preso a elas. A gente pode trabalhar com as unidades. Bom, porcentagem não tem unidade para mim poder ficar trabalhando gramas por litro, mols por litro, enfim. Como que eu faço? Olha aqui. Eu tenho uma solução cuja concentração é 5% em massa. Esquece de quem é. Só vamos trabalhar os números aqui nesse momento. E aí eu tenho 250 gramas dessa mistura, dessa solução. Bom, quanto que tem de fato de soluto ali dentro desses 250 gramas? Como que a gente vai fazer? Simples, a gente
vai usar aqui, ó, 5%. O que significa 5%? Então eu vou escrever aqui para vocês, ó, 5%, você vai ler como se fosse isso, ó. Significa 5 em 100. Não é 5%, 5 em 100. Então 5% é isso, 5 em 100, 5 em 100. Mas 5 o quê? 100 o quê? Não é porcentagem em massa? Então a unidade de massa é grama. A gente usa a grama em massa, tá? Nas concentrações. Então é 5 gramas em 100 gramas. Isso que significa o 5% numa concentração. Então 5 gramas de quem? Do soluto. 100 gramas da solução. Então existe 100 gramas do meu soluto a cada 100 gramas de solução. Em 100 gramas de solução existe 5 gramas de soluto lá dentro. Aí vem, mas eu tenho 250 gramas de solução. Quanto de soluto tem lá dentro? Simples, se existe 5 gramas de soluto em 100 de solução, se eu tivesse 250 gramas de solução, eu vou ter X quantidade de soluto. Multiplique cruzado, vai ficar aqui, ó, 5 vezes 250, você vai fazer 250 vezes 4, na cabeça dá 1000, mais um 250 vai dar 1250. Então vai dar 1250, essa multiplicação aqui, dividido por 100. O que você faz? Corta um zero com o outro, 125 dividido por 10. Vai dar x igual a 12,5, o que? Gramas. Então significa o seguinte, 5%, 5 gramas em 100. Só que eu tenho 250 gramas. Quanto que eu tenho então de soluto nesses 250 gramas de solução? Exatamente 12,5 gramas. Em 250 gramas de solução, lá dentro existe 12,5 gramas do soluto, tá? Isso é, então, interpretar as concentrações sem se preocupar com a fórmula, tá? Eu poderia usar a fórmula? Poderia, porque aí eu colocaria aqui, ó, a porcentagem de massa, 5%. Massa do meu soluto aqui eu quero saber. A massa solução, 250. E fazer as multiplicações. Mas é muito bom você não ficar preso a fórmulas. É bom se sentir livre através do raciocínio, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.